Rádio Caratinga, falando sobre a Copa do Mundo, com nossos convidados aqui, o nosso comentarista, né? O Cairo, o Vitor e o Caleb. Como a gente não acompanhamos, não fizemos depois do jogo do Brasil contra a Suíça, vamos as considerações aí de vocês a respeito do jogo contra a Suíça. Eu imagino que o Caio tenha vibrado bastante. Casimiro fez o gol, né? Eu sempre coloco nessa pauta que o Casimiro, para mim, é um dos melhores jogadores que a gente tem na seleção. Pelos fatos, não só de marcação, mas pelo poder de ataque que ele tem. No primeiro jogo ele acertou aquela bola no travessão, como ele mesmo disse, falou, a primeira foi no travessão e agora foi dentro do gol. E agora realmente ele acertou. Deu uma ajudinha lá, desbarrou no caralho, mas foi gol. Sim. Né? E eu também comentei que o jogo seria um pouco mais truncado, difícil de jogar. É o fervor suíço, né? Eles têm essa tradição de... eles marcam muito desde sempre. Eles têm um time muito compacto, a marcação das linhas deles. Você pode ver que o desenho da linha é muito bem feito, eles não deixam a linha quebrar de jeito nenhum. É um time bem complicado, ainda bem que saiu com um golzinho no finalzinho lá pra dar um... esse alívio. E pra você, sua avaliação a respeito desse jogo? E Neymar tá fazendo falta, o que você observa? Eu acho que o Neymar fez falta, sabe? Que ele passa pra quebrar a linha. O Neymar é um cara de muita criatividade, é um cara que consegue levar a bola, consegue conduzir, consegue ter um bom passe, tem um bom drible. Eu acho que fez falta no jogo, o Brasil não conseguiu criar tanto em especial no primeiro tempo, teve dificuldade de trazer perigo, né, realmente a Suíça. Sim. E pra você, cara? Eu avalio o segundo jogo do Brasil com a perspectiva do copo meio cheio, sabe? Acredito que o Brasil não fez um bom jogo, mas saiu com a vitória, que é o importante, né? E como você mesmo mencionou, a dificuldade para vencer o ferrolho suíço, né? Eu acreditava que a Sérvia seria a seleção mais complicada no grupo, mas acabou que foi a Suíça, né? Sim, pelo estilo de jogo da Suíça. Mas outra coisa, vocês falando, né, da dificuldade, existe uma diferença na hora do torcedor avaliar a seleção pro seu clube? Por exemplo, o clube que você torce, se ganhar de 1-0, por 3 pontos vibrando. Mas para a seleção você é mais rigoroso? Seleção brasileira? Com certeza. Porque você tá escolhendo os melhores. Então você tem a obrigação de fazer um placar justo. Né? Claro que tem um adversário de qualidade, que foi a Suíça, né? Mas nós tivemos aquelas peças que faltaram, né? E eu acho que a peça mais importante não foi nem o Neymar, mas foi mais a lateral direito, porque o Everton Militão não jogou na posição de lateral, ele jogou quase de segundo volante, de zagueiro. Sim. Se no momento algum, Rafinha, se você fizer a questão de passes e toque de bola do Rafinha ali pela direita ali, né? O Antony, os dois não faziam a primeira bola no momento algum, porque o Militão não jogava pelo lado direito, ele jogava mais centralizado do que pelo lado direito. Então a bola não tinha, que esse lado do jogo do campo direito não tinha jogo. Só via a bola pelo outro lado, do Vinícius Júnior. Então a sobrecarga no Vinícius Júnior ficou muito fácil de jogar. O jogo era praticamente tombado, ele era só na diagonal. A bola chegava no Marquinhos ali, ele quebrava no Vinícius Júnior, dava a bola no Alexandre na esquerda para ele jogar com o Vinícius Júnior, e é só isso. Então, tipo assim, a gente tem uma equipe hoje qualificada, claro que com os desfalques atrapalha, mas ganhar de 1-0, 3 pontos, bacana, classificou, beleza, mas mesmo assim, igual você pega o time da França, perdeu e classificou, e aí, foi bom ou foi ruim aquilo ali? Sim. Então 1-0 para nós, eu acho que comemora quem quer, mas nem todo mundo pode comemorar com alegria assim não. Você também é rigoroso na sua análise em relação ao brasileiro, a seleção brasileira, diferentemente do clube que você torce? No clube eu gosto de cobrar bem, né? Pegar, analisar bem o jogo, mas acho que na seleção tem aquela cobrança maior, igual o Caio falou, pela questão de você estar escolhendo os melhores, né? Ali você seleciona os jogadores, aí tem jogadores reconhecidos mundialmente, jogadores top 10 da bola de ouro. Então eu acho que tem que ter um pouco mais de rigorosidade aí nessa questão. E pra você, cara? Eu também acho que ali são os 11 melhores, né? Os 11 melhores representando o seu país. Então a linha de corte ela tem que ser maior, assim. Então tem que haver uma cobrança maior, assim, dos 11 que estão em campo. Não só dos 11, mas dos reservas também que vão entrar na medida do decorrer da partida, né? Sim, porque até essa coisa do estilo de futebol brasileiro, analisar a história das Copas, 58 e 70 são dois times extremamente habilidosos e ganhava até uma diferença de gols, então há essa cobrança, né? O brasileiro gosta de ver o futebol mais bonito. 2002 também era um time que jogava assim, e, por exemplo, 94 é uma seleção que é execrada pelo torcedor brasileiro, até pelo estilo de jogo que o Parreira propôs, né? Muito forte na defesa, embora é interessante, a Europa estava admirando o sistema defensivo do Brasil, mas o próprio brasileiro criticando porque não dava, né? Assim, esse não é o nosso estilo de jogo, tá muito europeu. E agora, para Camarões, o que você espera?
o time vem modificado, né? Eu acho que o time vai vir mais balanceado por causa do desgaste dos jogos, né? A seleção é um jogo mais complicado, o desgaste físico é muito grande. Então eu acho que, por mais que a gente tenha o Camarões, que até agora não mostrou um futebol bacana, né? A gente tem essa facilidade, entre aspas, de jogar contra o Camarões. Os reservas que a gente viu entrando nos jogos, o nível não caiu, então eu acho que a gente vai continuar com um time excelente, mesmo com os reservas jogando. Um time bem compacto, um time bem ofensivo. Vai sair com um placar, creio eu, um pouco mais largo do que os outros jogos. E pra você, o que você acha que o Brasil vai enfrentar a seleção do Heitor, né? Porque parece que o Heitor que escolheu os jogadores, é o presidente da federação. Até foi um grande jogador, mas bem controversa a atuação dele como presidente da Federação Camaronesa de Futebol. Foi a expectativa. Eu acho que o Brasil tem tudo para fazer um bom jogo, né? Mesmo com os reservas, igual o cara falou, nenhum que entrou ali quebrou um pouco o time. Eu acho que até com os reservas ele vai ser talvez até melhor do que com os titulares, que com os titulares ia ter aquela questão de tirar o pé e tal, para não perder jogo das oitavas e daí pra frente. Aí eu acho que os reservas vão querer mostrar serviço, né? Pra tentar buscar uma vaga no time titular. E pra você? Eu já acredito que os reservas eles terão um pouco mais de dificuldade contra a seleção de Camarões. Assim como nós vimos ontem a seleção francesa, que foi com o time reserva contra a Tunísia e teve muitas dificuldades contra a seleção da Tunísia, eu acredito que a seleção brasileira reserva também vai ter, mesmo como o Vitinho mencionou que o nível não vai cair, mas eu acredito pela questão do ritmo de jogo, mesmo todos os atletas querendo mostrar serviço, eu acho que o Brasil vai ter um pouco de dificuldade sim contra a seleção de Camarões, que também joga para se classificar, né? Sim, tem isso. Camarões, o jogo para ele não é amistoso, ele perdeu para a Suíça, depois empatou para a Sérvia. Camarões ainda almeja a classificação, então eu também acredito que deve ser um jogo bem truncado. E falando em jogo truncado, em Copa do Mundo, para você, por enquanto, qual a maior decepção da Copa? Uma seleção, não assim, você esperava mais dela e por enquanto decepcionar? Cara, pelo que eu consegui acompanhar, o que eu posso ter de visão, o time de Portugal, né? É um time, nome a nome, bom, até agora mostrou um futebol bacana. Tá que o nível não tá ainda daqueles que a gente esperava, mas é um nível bacana, o time tá jogando bem. A França, eu vou falar que tá jogando bem, tá, por mais que outros reservas jogaram, né? Não foi aquela coisa, tem aquele detalhe do desfalque. E pela ter sido o último campeão, eu acho que eles tinham um papel para se cumprir melhor do que eles estão vendo até agora. Mas assim, em relação à decepção, você acha que a Alemanha está muito pragmática, né? A Alemanha é uma decepção, que ela depende de uma derrota e um empate, né? Eu não assisti o jogo da Alemanha, né? Mas pelos resultados e por ser a Alemanha, né? A gente esperava que fosse um jogo mais pegado, um jogo mais... a gente ganhasse os jogos, né? A gente pegou o jogo da Espanha, foi um jogo bacana, porque o time da Espanha é um time de qualidade também, mas os outros jogos da Alemanha não foi. E aí contra a Espanha houve até parece que é o jogo em história de Copa do Mundo que a Alemanha teve menos posse de bola, acho que cerca de 35%, se eu não me engano, né? Aí você vê, né? E pra você agora, o time que surpreendeu, que tá jogando bem, e decepção? Um time que surpreendeu, que eu acho que surpreendeu, foi a seleção de Gana, que conseguiu muito bem contra Portugal, teve um lance no final do jogo ali, que teve a chance de empatar o jogo, só que o jogador escorregou, né? O goleiro foi sair, saiu jogando errado. Depois ganharam da Coreia. Eu acho que é um time que surpreendeu aí. E eu acho que além da Alemanha, uma seleção que eu acho que não foi tão bem quanto esperado foi a seleção da Dinamarca. Sim, a Dinamarca vinha até a Copa do Mundo, né? Eu acho que, se não me engano, chegou às quartas, né? E foi semifinalista da Euro, né? Eu achei que talvez o time ia conseguir ali ir melhor do que foi, porque terminar em último num grupo ali que não é um grupo tão difícil e depois disso tudo eu acho que foi uma quebra de expectativa, né? E com jogadores que atuam em grandes clubes do futebol europeu, eu realmente esperava-se mais. E pra você, cara? Assim como o Vitor Hugo mencionou, eu acredito que a seleção da Dinamarca foi uma grande decepção da Copa. Eu acho que a seleção da Dinamarca ela enganou todos os telespectadores, sabe? Como o Henrique Fernandes mencionou ontem no Sport TV, que a seleção da Dinamarca fez os telespectadores de bobo. Porque a seleção fez uma excelente Liga Europa. Sim. Não, Liga Europa não. Liga das Nações. E uma excelente eliminatórias. Chegou na Copa do Mundo, parece que os jogadores subestimaram a competição ao ponto deles ficarem em último num grupo que era... Até a Tunísia, né? Empatou com a Tunísia. Foi com a Tunísia, né? Sim. E eu acredito também que vale mencionar a seleção belga como uma decepção da Copa. Acredito que os jogadores, assim... Claro, eles já estão um pouco mais, assim, ultrapassados, né? Podemos dizer.
mas eu vejo a seleção belga com uma preguiça para jogar, assim, um desânimo. De Bruyne não está conseguindo se encontrar ali com a seleção, parece que os jogadores estão desconexos. E eles sentem falta assim, do Lukaku lá na frente, mas eu acredito que uma grande decepção da Copa hoje também é a seleção belga, que faz o duelo hoje, né? Sim, contra a seleção croata. É interessante também você falar da seleção belga, né? Porque até o De Bruyne falou, nossa Copa teria sido a Copa passada. E parece que o ambiente está terrível, né? O Lukaku teve que separar a briga dentro do vestiário, né? E existe o fato aí do De Bruyne e Courtois são rivais, né? Não conversam por causa da coisa sentimental, né? Que um tomou a namorada do outro. Até isso, né, acaba influindo nesse ambiente. Realmente é uma geração de ouro da Bélgica, mas que essa Copa... Né, e o pessoal está usando a questão da idade, a geração envelhecida, e com isso não está correspondendo. Mas quem está de fora, gente, claro, a gente estão lá no Catar, parece que tem muito mais, não é só questão da idade, não, parece que estão sem vontade, um grupo dividido. E quando isso acontece, dificilmente você pode ter bons resultados na equipe. Isso aí vale, né, professor, para tudo, né? Numa sala de aula tem um pessoal dividido, não tem como, né, o rendimento. Por isso que a gente trabalha a questão social, né, de juntar o pessoal, todo mundo ser companheiro um do outro, amigo um do outro, porque isso faz muita diferença. E no futebol a gente sabe que é um time, né? Então tem que estar todo mundo unido, o grupo tem que estar compacto ali, bem unido, para poder ter um futebol bacana, senão não rende não. Dos confrontos para as oitavas, igual o caso da Argentina, né? Que conseguiu se recuperar e de certa forma jogando até bem contra a Austrália. O que você tem outro jogo também, Inglaterra e Senegal, o que vocês acham, né? A França contra a Polônia, né? O que vocês estão achando aí das perspectivas? A questão das fases de grupo, né, os times foram bem balanceados. A gente vê dois times bons, né, de ponta, e dois times ali no nível médio. Agora nas oitavas, por um lado, até então, também estão vendo a mesma coisa. Você pega um time igual a França, vai pegar um time nível médio. A Inglaterra, o Senegal ali, está no nível também médio, não vejo de igual para igual. Então eu acho que ainda continua um nível, um tá acima, outro tá abaixo. Mas por ser oitava de final, tá todo mundo querendo ir para frente. Então o jogo vai ser mais pegado. Por mais que seja um time de nível alto, outro nível médio, o jogo vai ser bem complicado. Acho bacana esse jogo de Inglaterra e Senegal. Eu acho que vai ser um jogo bem que pode surpreender. Verdade, o time do Senegal é aquele um time rápido, né? Vamos ver. E a Inglaterra, pelo menos as modificações que teve no jogo contra o País de Gales funcionaram, né? O pessoal entrou bem, apesar do Harry Kane, do glorioso Tottenham, ainda não ter feito gol, mas né, ele tá de garçom. E para você, expectativa agora para as oitavas? Eu acho que a Argentina, nossos rivais, né, tem um caminho, acho que tranquilo. Eles passam dificuldade na fase de grupo, né? Mas eu acho que o caminho deles nas oitavas contra a Austrália, eu acho que é um jogo tranquilo. E não me lembro ao certo quem é os adversários do outro confronto, os possíveis adversários deles nas quartas. Mas eu acho que é um caminho tranquilo. A França, eu acredito que não vai ter dificuldade também contra a Polônia. A Polônia, o jogo contra a Argentina ontem, por exemplo, se recusou a jogar futebol, deixou a Argentina aí e passou, eu acredito que... com a ajuda da Arábia Saudita, né? Sim, que fez o gol lá no México, né? Para variar, o México, como sempre, fez tudo certo para dar errado, né? Não tem como o México, né? Por isso que a imprensa fala, nós jogamos como nunca, perdemos como sempre. Igual, por exemplo, eu acho que o México, da forma que a gente contra a Polônia, o México tem futebol para encarar a Polônia, não preferiu ficar recuado, então acaba pagando, né, por essa atitude no jogo. E para você, a expectativa? O jogo México-Polônia foi um terrível 0x0 na fase de grupos, né? Mas eu acredito que o fato mais importante da Argentina ter passado da fase de grupos foi a retomada da confiança, né? A seleção argentina precisava da confiança. E eu acredito que ela não vai ter dificuldades contra a seleção australiana, que mesmo passando em segundo no grupo D, grupo da França, eu acredito que não irá passar das oitavas de final. E os duelos projetados até o momento é como o professor Caio disse, né? São equipes assim, do alto padrão contra equipes medianas. Eu acredito que o duelo mais equilibrado até agora é Inglaterra e Senegal mesmo. Sim. E se o Senegal tivesse aí o Mané, né? Aí com certeza seria, né? Realmente são jogos. E pro Brasil, o que você projeta? O Brasil enfrenta o pessoal da chave do Portugal, né? O que você acha que vai dar aí? Você pode dar um Brasil, você falou Brasil e Gana? O time da Gana está surpreendendo. Contra o jogo de Portugal, você viu que foi um jogo bem... Se o Portugal tivesse um pouquinho mais de tempo, o Portugal tivesse com um corpo mole, teria virado um jogo diferente, né? E tem o Uruguai, que até então
começou a jogar bem de novo, né? Uhum. Eu vi que no primeiro jogo não foi aquela coisa, depois já voltou a jogar bem. Sim. O time de Portugal a gente tá vendo que tá criando um time bacana, o time tá desenvolvendo bem. Então a gente tem 3 times ali que se pegar o Brasil já começa a ficar complicado. Aí eu quero ver de fato se o Brasil tem futebol para jogar contra time grande ou não tem. Sim, e tudo indica que Portugal deve passar em primeiro, né? E o Brasil pega o segundo colocado. Quem você acredita que tem mais chance de ser o segundo colocado? É aquela coisa, o time da Gana tá vindo surpreendendo, e o time do Uruguai também tá começando a jogar a bola agora, né? Talvez seja tarde demais, mas se passar o time da Gana, eu acho que é mais complicado que o time do Uruguai. Sim. Porque o time da Gana tem uma marcação muito boa. O do Uruguai já tem E a questão que Gana, que eu acho que tem também preparo físico, o pessoal não cansa, né? Corre o tempo Porque o confronto direto agora, né? É, sim, confronto direto. Repetindo 2010, né, que eles estavam disputando uma vaga nas quartas para ver a semifinal. Já ficou famoso pelo Luiz Soares, tirou a bola com a mão, né? Exato. Né? E depois o Azarro hoje foi bater o pênalti, errou, não isolou. Tá doido. O que você acha também desse grupo de Portugal? Quem seria o melhor adversário, entre aspas, para o Brasil? Eu acho que o melhor adversário seria a Gana, né, pro Brasil. Eu acredito que a Gana tem grande chance de surpreender o Uruguai. Não surpreender, né, pelo futebol que o Uruguai vem mostrando e que a Gana vem mostrando, eu acredito que a Gana tem chance de conseguir a vitória e levar a classificação. Eu acho que a Gana seria o melhor adversário pro Brasil. O Uruguai, apesar de não estar mostrando um futebol como a gente imaginava que seria, é uma seleção muito forte, né? Para você? Eu já acredito que o melhor adversário para a seleção brasileira seria o Uruguai. Mesmo sendo um confronto sul-americano, eu acredito que o melhor adversário seria o Uruguai, pelo fato das seleções africanas e as seleções do Oriente Médio estarem surpreendendo muito nessa Copa. Eu gosto de ressaltar a postura do Senegal, seleção muito forte, veio surpreendendo bastante. Seleção de Gana, também jogando muito bem. Acredito que a seleção de Camarões, se tivesse pegado um grupo não tão complicado como o nosso, também faria uma Copa melhor. A seleção da Tunísia também com a vitória ontem, né? Nunca tinha ganhado a seleção francesa em Copa. Sim. Acho que dessas seleções do Oriente Médio, a única que decepcionou mesmo foi a seleção do Catar, né? Que eu, sinceramente, eu acho que o Catar, ela não se classificaria na terceira divisão do Campeonato Brasileiro para a segunda. certeza De não. boa, não dá. Aquela ali com a é terrível. terrível. A pior seleção que eu vi em Copa, não é que a questão que o time fosse ruim, o time tremeu. Foi El Salvador na Copa de 82, tomou 10-1 da Hungria. O time tremeu em campo, você não entendia nada. Aí depois eles fizeram jogos até mais competitivos, mas aquela foi brincadeira. E falando em Uruguai, um jogador que é admirado no Brasil e até hoje não se encontrou na seleção uruguaia. O que acontece com a Arrascaeta no Uruguai? O estilo de jogo dele no Flamengo é um pouco diferente do que ele joga no Uruguai. Por mais que sejam naquele meio de campo ali, mas o jeito que ele joga não é o mesmo. E principalmente os jogadores que estão do lado dele não são os mesmos. Então talvez ele tenha aquele medo de tocar a bola para um cara e ele fazer alguma coisa que não agrada a ele, não agrada o time, não seja algo benéfico para o time. Então eu acho que ele segura a bola um pouco mais, né? Ele joga mais retraído do que avançado. Ele tem um futebol para jogar sozinho? Tem. Só que infelizmente sozinho a gente não vai ganhar o jogo. Então ele tem que trabalhar a bola. E se o time não colaborar com ele, não dá muito certo. E o técnico também parece que não tem confiança no futebol dele, na toa que ele é reserva. Então parece que ele está meio retraído no meio de jeito de jogar ainda. Você concorda com essa avaliação? Eu concordo. Eu acho ainda bom colocar a questão dos minutos que ele tem em campo. Eu acho que ele joga muito pouco. No primeiro jogo ele nem entrou, agora no segundo jogo ele entrou, mas eu acho que ele não teve tempo suficiente para ele conseguir mostrar alguma coisa. Eu não achei que ele foi tão muito bem nesses minutos, mas eu acredito que entrar no decorrer do jogo, um jogo já mais acelerado, o Uruguai precisando fazer o gol para virar contra Portugal, para empatar, né? Eu acho que prejudica um pouco o atleta. E pra você? Eu também concordo e eu acho um tanto quanto contraditório ele ser o camisa 10 da seleção e ser tão pouco aproveitado e valorizado dentro da seleção. O 10 é a marca do time, né? Exatamente. E também tem outro jogador, né, que é muito, assim, tem um admirado na Europa e na seleção dele também, e até hoje ele não conseguiu se firmar, Dybala. E que também, o que você acha? Vale frisar também que a Argentina tem um zagueiraço na reserva, que é o Romero, que joga no glorioso Tottenham também, o Scaloni não usa, mas só falando. O Dybala, ele teve aquela passagem pela Juventus, né, e a gente viu que ele é um jogador muito rápido, um jogador que tem uma velocidade muito grande, só que pra mim ele tem um futebol muito simples. Eu não acho que ele tenha um futebol de qualidade para poder ser um titular, ser um jogador... Jogar tá ali do lado do Messi, né? Pois é, um personagem importante no time da Argentina. Por mais que os outros jogadores que estão no lugar dele também não são aquelas coisas, só que
o técnico da Argentina talvez tenha uma visão de jogo lá que não agrade do jeito que ele joga, porque ele é um jogador que vai muito ofensivo, né? E ele não tem muita habilidade, ele é um jogador bom, Sim. mas não aquela coisa igual o Vinícius Júnior que vai pra cima de qualquer lateral ali e não pega. E de bola já tem essa dificuldade. Eu acho que ele não tem essa qualidade completa que os outros atletas têm. E pra você? Eu também acho que a questão do Dybala ele teve uma decaída muito grande na Juventus. Ele teve um começo muito bom, quando ele ficou conhecido, e depois ele caiu um pouco o nível, teve lesão, e agora ele foi pra Roma. Eu acho que ele tá conseguindo encontrar um pouco desse futebol que ele tinha no início, mas eu não sei ainda se é o suficiente para entrar no time da Argentina, que apesar de ter jogadores ali que a gente vê e fala, nossa, eu nunca vi esse cara, tem jogadores muito bons. Por exemplo, o Enzo Fernandes, que entrou no último jogo, fez um golaço. Tem Ele setor meio ali daquela setor da Argentina. Então eu não sei se o Dybala teria esse futebol todo para entrar ali nesse time. E pra você? E eu acredito que o Dybala, só complementando o que ele disse, né, porque eu concordo com tudo que eles falaram, que o Dybala em algum momento da carreira dele ele perdeu a confiança que ele tinha no início. Até é um tanto quanto estranho, né, porque ele ascendeu, né, no futebol com muito novo e com aquela confiança lá em cima, e em certo momento da carreira dele parece que tudo desabou, né? Perdeu a confiança, virou reserva na Juventus, né? Agora transferiu de time com a Roma, né? Com a Porque Roma. o pessoal achava que ele seria até negociável, mas não, ele nem o tanto que caiu o futebol dele. E hoje eu acredito que ele não tem espaço ali na seleção argentina, não é à toa que ele nem entra, né, no segundo tempo. E interessante observar que em 2018, né, o nome que ele tinha para chegar, são 4 anos na vida de uma pessoa, né, para chegar agora, e o pessoal não contesta mais, realmente. Era um cara assim que todo mundo apontava em 2018 para jogar do lado do Messi. Até falou assim, não tem jeito de jogar do lado do Messi, né? Não tem jeito de jogar do lado do Messi, mas jogar do lado de quem então, né? E o seguinte, e dentro das perspectivas da Copa do Mundo, do que essas seleções apresentaram até agora, você continua afirmando que o Brasil ainda é um dos favoritos pelo futebol? Sim. Sim, né? Acho que os jogos que o Brasil fez contra a Síria e a Suíça mostrou muito isso. São duas seleções que jogaram muito bem, não foram mal. São confrontos complicados, foram jogos difíceis. E eu não vi nenhum jogo assim que pode falar que foi difícil, a não ser a Alemanha e Espanha, que foi um jogo bem pegado também. Eu acho que Brasil e Suíça, Brasil e Sérvia foram grandes jogos, e o Brasil ainda continua como um time ainda que pode ser cotado como campeão. É porque eu até obviedade falar que o Brasil sempre é favorito em Copa do Mundo, né? Mas você também continua com essa perspectiva do Brasil sendo os favoritos? Eu continuo com essa perspectiva que eu tinha desde o início, antes da Copa, né? Porque é um grupo muito bom, aparentemente pelo que a gente vê por fora, é um grupo que está muito unido, o nível é muito bom, os jogadores titulares muito bem, e os reservas quando entram cumprem o papel também muito bem. E eu acredito que a gente consegue sim ser ex. Sim, pra você? Eu também continuo vendo o Brasil como franco favorito. Eu só teria cuidado para a seleção não entrar com salto alto, né? Principalmente contra seleções como Espanha, França e Portugal. Em 2006 foi assim, né? Que o Brasil era... O pessoal até falou, não era nem uma seleção, uma coleção, né? Cada posição tinha um o craque. time foi uma fase preparatória terrível lá em Bex, né? Que era festa praticamente todos os dias. E o time realmente parecia que estava com salto alto, né? Aí pegou a França numa partida memorável do Zidane, né? A brincadeira que o Zidane fez naquele jogo, né? Isso é uma coisa assim absurda. E não jogou bola, ele desfilou, cara. É sério. Ele desfilou aquela partida, foi uma coisa assim absurda. E você estava falando também dessas, digamos, seleções periféricas, lá de cima do norte da África, surpreendendo positivamente, não poderia te falar, Marrocos, né? Seleção Marrocos. A seleção jogou muito, né? Mostrou um futebol bacana. Não, a gente não esperava, eu acho, né? No meu ver, eu não esperava que o Marrocos fosse lá. Só tem um jogador que a gente conhece, que é o Hakimi, que até então está destacando, porque ele, por ser o Hakimi, mas outros jogadores estão parecendo também futebol bacana, estão jogando bem. E eu acho que tem chance de passar, ou não tem mais chance de passar? Tem chance de passar em primeiro. Foi em primeiro, porque tem um então, empate e uma vitória, né? Eles Ele ganhou da Bélgica 2-0, né? tem um time bacana. E você tá num grupo lá que tem outros times que eram cotados para passar e tá chegando lá, então surpreende. Inclusive chamou a atenção, o primeiro foi anulado, aquela falta que o Marrocos cobra, né? O Courtois duas vezes. O segundo gol foi exatamente a mesma coisa, entendeu? Então o time realmente me surpreendeu, até pela disposição de campo, né? Um homem que será do Marrocos. Em 86 o Marrocos participou da Copa, inclusive passou de fase. Entendeu? O Marrocos, eu acho que perdeu para a Polônia, empatou com a Inglaterra na época.
E ganhou de Portugal 3-1. Na época, eu não esqueço disso. Até o técnico de Marrocos era um brasileiro. Ele falou assim, ó, antes do jogo eu ofereci pra Portugal, vamos empatar que passa os dois, hein? Aí o Portugal quis e deu 3 nele. Depois foi eliminado pra Alemanha, né? 1-0, gol do Lothar Matheus. Também Marrocos é uma surpresa positiva por enquanto? Eu acho que sim, né? Um empate, né, com a Croácia, né? Que é uma seleção que chegou a final, né, em 2018, é uma seleção muito forte. Conseguiu ganhar da Bélgica, que é uma seleção que a gente esperava mais, mas continua sendo forte. E eu acho que é uma surpresa muito positiva. Eu acho que tem grandes chances de conseguir passar até em primeiro hoje, né? Se conseguir fazer o seu papel e ganhar do já eliminado Canadá, né? Então eu acredito numa surpresa muito positiva. Sim. Para finalizar nossa conversa aqui, claro, nessa primeira fase nem terminou ainda. Tirando o Casemiro, qual é o jogador da Copa pra você? Que eu sei que vai falar o Casemiro. Com certeza ele vai. Tirando o Casemiro, eu Mas acho que... o Casemiro é o melhor da Copa pra você por enquanto também? Casemiro, na seleção brasileira, eu coloco o Casemiro como um destaque, porque ele organiza muito bem o meio de campo, né? O cara do Jean demais, não, senão puxa saco demais dele. Ele tá aparecendo muito no ataque. Mas eu acho que o Vinícius Júnior também é outro jogador que tá. A gente já esperava dele, na verdade. Isso, por ele ser um jogador muito ofensivo, muito explosivo na questão do ataque, nas pontas. Então eu acho que seria minha segunda escolha, depois do Casemiro. Pra você, o melhor da Copa até agora? Não só do Brasil, mas no geral também, se quiser. Eu concordo com o Caio, o Vinícius Júnior e o Casemiro vêm fazendo partidas muito boas. Nessa última partida o Brasil não conseguiu criar muito, né, contra a Suíça, em especial no primeiro tempo. Mas as jogadas que conseguiu saíram dos pés do Vinícius Júnior. Mas um cara que não tem como deixar de falar é o Mbappé, né? Que tem, acho que tá com 3 gols já em 2 jogos. No jogo de ontem ele entrou no final. É um cara que não tem como a gente deixar de falar, né? Pra você até agora? E eu acredito que todos eles são destaque da Copa, né? Do Brasil, tanto o Casemiro como o Vinícius Júnior são sim os melhores jogadores do Brasil. Como o Neymar ressaltou em suas redes sociais, o Casemiro é o melhor volante do mundo, né? Há anos. Eu concordo muito com essa afirmativa dele. E além do Mbappé também, da seleção francesa, eu acredito que um destaque da Copa, assim, que vem me surpreendendo bastante, é o Gakpo, da Holanda. A seleção holandesa vem vencendo, mas não vem convencendo. Sim. E o Gakpo fez o gol nos 3 jogos, né? É o meio campo, vale ressaltar isso, né? Meio campo, assim, ofensivo, mas que eu acredito que não joga no time de ponta. Acho que ele, se não me engano, ele joga em PSV, né? PSV da Holanda. E eu acho que ele vem sim para ser um destaque da Copa e também ser negociado, né? Acredito que os grandes da Europa vão vir com peso em cima dele quando acabar a Copa. Sim, pode ser. Né? Gente, é isso, obrigado. Algo que vocês queiram acrescentar? Não, já conseguimos colocar todas as fotos ali. É isso aí, depois a gente vai ter mais podcast sobre o Copa do Mundo. Mais uma vez, obrigado, galera do Expoente, pela colaboração de alunos e professor. E vocês continuam acompanhando a Copa do Mundo pelas redes sociais do Diário de Caratinga.